Vamos lá. Nessa aula eu vou te ensinar como você vai identificar ou como você pode saber, né, a posição relativa de uma reta e uma circunferência. Por exemplo, vamos analisar se uma reta está dentro, está cortando a circunferência, se ela está passando, se ela está tangenciando ou se ela é externa à circunferência, tá? Então aqui nós temos aqui no caso três situações, tá bom? Que podem ocorrer na sua prova de vestibular, tá? Espero ajudar você nessa aula, tá bom? Então vem comigo que a gente vai analisar agora. Então aqui está a nossa primeira situação, tá? Então, por exemplo, nessa nossa primeira situação, eu vou colocar aqui uma reta, né? Que ela possa ser secante, tá? Nós dizemos que ela é secante. E essa reta eu vou nomear, né, como sendo uma reta S, tá bom? A nossa reta Szinho. E essa reta aqui, vamos chamá-la de reta AS, né? Nossa reta S, ela é uma reta secante, tá? Então, vamos lá para a nossa situação, né? O que que a gente pode analisar aqui? Primeiro, você vai ter que calcular, tá, a distância do centro, né, que é um ponto, né, a, a reta, tá? Você vai ter que fazer essa distância aqui, ó. Essa distância vamos chamar de Dzinho, tá bom? Como a gente está chamando, tá? E lembra, né, da nossa aula sobre a distância entre ponto e reta, tem uma fórmula bem elegante para isso, né? Essa distância desse ponto, que é o centro, à reta, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa é a nossa situação, né? Então, você percebe que a distância do centro, né, que é um ponto, à reta, esse desenho aqui, ele é menor do que o raio, tá? Então, a gente pode escrever a seguinte situação, ó. Quando o desenho, né, quando esse desenho aqui, que é a distância do centro à reta, for menor que o raio, o que que a gente pode afirmar, né? A reta, a reta S, né? A reta S, nós dizemos que ela é secante, tá? Nós dizemos que ela é secante à circunferência. Circunferência. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira situação, né? Então, quando esse desenho aqui, quando a distância do ponto, do centro à reta, for menor que o raio, nós dizemos que a nossa reta ela é secante, tá? Vamos para a nossa segunda situação. A nossa segunda situação, eu vou colocar a minha reta, tá? A minha reta, vou chamar de reta S também. Ela é, por exemplo, assim, desse jeito, tá? Eu vou dizer que essa reta S, ela está tocando a circunferência, tá bom? Então, aqui é a nossa reta S. Agora, a gente vai avaliar a seguinte situação. Vamos pegar aqui a distância do centro, né? A distância do centro até a reta, né? Lembrando que toda reta que é tangente à circunferência, ela tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Com o raio, né? Então, esse aqui seria o nosso desenho. O que que a gente pode afirmar daí? Né? Se a reta ela tá tocando, né, a circunferência, né, então quer dizer que esse desenho aqui, ó, ele é igual ao raio, tá? Então, o desenho é igual ao raio. Então, toda vez que isso acontece, ó, toda vez que a distância do ponto, né, que é o centro, à reta, se esse desenho for igual ao raio, né, nós dizemos que a reta, né, a reta S, ela é tangente, tá? Nós dizemos que ela é tangente. Tangente a quem, professor? A circunferência. Circunferência. Tudo bem? Então, quando isso acontece, nós dizemos que a reta ela é tangente, tá? Quando essa distância do centro à reta, né, for igual ao raio, ela é tangente. A terceira situação é esta daqui, né? Então aqui nós temos, por exemplo, vou colocar aqui uma situação assim, né? Aliás, deixa eu fazer bem melhor aqui, vou colocar ela assim, ó, tá? Para ficar bem visual para nós, né? Então, agora nós temos essa situação, tá? Vamos chamar aqui essa nossa reta de S
e aí a gente vai fazer a mesma situação. Vamos calcular, por exemplo, a distância do ponto do centro, né, à reta. Opa, tem que formar um ângulo de 90 graus lá na reta, né? Então aqui, ó. Tá? Então essa distância do centro à reta, né, que é o nosso desenho, tá? Se essa distância aqui, né, do centro à reta, que é o desenho, for maior que o raio, o que que acontece, ó? Então, se desenho for maior que o raio, né, nós dizemos que a reta, a reta S, ela é exterior, tá? Ela é exterior, ou a gente pode dizer que ela é externa, né? Ela é externa a quem? A circunferência. Circunferência, tá? Então, exige-se isso de nós, né? Então, ela é exterior, tá bom? Então, quando o desígnio for menor que o raio, ela é secante. Quando o desígnio for igual, ela é tangente. Quando o desígnio for maior, ela é exterior, tá bom? Mas como é que a gente pode analisar isso, né, de forma exemplar, né? No nosso exemplo, olha só, vamos lá buscar agora todas as informações que a gente tem. Eu vou te dar uma circunferência do tipo x ao quadrado mais y quadrado menos 6x mais 4 mais 4y e menos 5 igual a zero. Tá? Eu tenho essa reta aqui, essa circunferência, né? E agora eu vou te dar aqui uma reta, tá? Vou chamar de reta S. A minha reta S, ela é do tipo y igual a x mais 1. Então, nós temos essas duas situações aqui. O que que eu posso analisar daqui, né? Primeiro, vamos verificar, né, se essa reta aqui, ela é tangente, secante ou ela é exterior a essa circunferência, tá? Então, o que que a gente tem que analisar aqui, né? Nós temos que analisar, nós temos que ter, por exemplo, o centro da nossa circunferência, tá? O centro, e nós temos que ter a nossa reta, né? Então, só para a gente lembrar que para você fazer o cálculo da distância de um ponto a uma reta, existe uma fórmula, né, pronta para isso, né? Lembra lá? Então, a fórmula para você calcular a distância, ó, lembre-se, né? A distância, para você calcular a distância de um ponto, um ponto à reta, segue a seguinte ideia, ó. Então a distância vamos chamar de d, né? Vamos chamar de d, tá? Aliás, eu vou colocar assim, né? Vamos chamar o ponto P, né? Lembra lá? É o x0 ou xp, né? x0 y0. E a minha reta ela tem que estar na forma geral, né? Que é ax mais by mais c igual a zero. Certo? Então aqui essa tem que estar desse jeito aqui. Se ela tiver desse jeito, então eu vou calcular a distância do ponto P a essa reta R aqui. Então a fórmula para você calcular é a seguinte situação, ó. Então vai ficar assim, é o módulo, né, de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz de a quadrado mais b ao quadrado, tá? Isso aqui é para você calcular a distância de um ponto a uma reta, tá? Só para você não esquecer desse detalhe, tá bom? Então, quem que seria o nosso ponto aqui? O nosso ponto seria o centro da nossa circunferência, tá? O nosso centro. E aqui nós temos a nossa reta. Então, para você calcular a distância de um ponto à reta, a nossa reta deve estar na forma geral. Aqui ela está na forma reduzida, tá? Então, vamos lá calcular isso aí, né? Então, primeiro, vamos calcular o centro da nossa circunferência, tá? O ponto P aqui seria o nosso centro. Então, o nosso centro vai ser, né? Como é que calcula o nosso centro? Seria o nosso xc e yc. A gente já sabe fazer isso, né? Como é que a gente calcula o x do centro? A gente vai pegar o número que está na frente do x, que é menos 6, e dividir por menos 2. Isso quer dizer que o nosso x do centro vale menos dividido por menos dá mais, 6 dividido por 2 dá 3. Agora o nosso y do centro,
ele vale, pega o valor que está na frente do y, que é o mais 4, e divide por menos 2. Sempre por menos 2, tá, pessoal? Então, aqui, mais dividido por menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, o centro da nossa circunferência vale 3 e menos 2, tá? Então, aqui já tem uma situação. Só que a gente precisa comparar com o raio, né? Ó, tá vendo? Ó, então, eu preciso calcular a distância entre dois pontos, né? Achar o desígnio e comparar com o raio, tá? Então, ó, eu tenho que calcular agora o raio, né? E aí a gente segue a nova fórmula lá que a gente já conhece, né? Ó, então vai ficar o x do centro quadrado mais y do centro ao quadrado menos o termo independente. Então, nosso raio quadrado é igual x do centro vale 3, né? Então, vamos fazer direto, né, pessoal? Ó, x do centro é 3. Então, deixa eu colocar aqui assim. 3 ao quadrado. O y do centro é menos 2 ao quadrado menos o termo independente. Quem é o termo independente? Lá na nossa equação, ó, é o menos 5, né? Então, aqui, menos 5. Então, o nosso raio ao quadrado é igual, aqui vai ficar 9, mais 4 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, e aqui vai ficar quanto? Vai ficar mais 5, né? Então, fazendo aqui a continha, nós temos 9 mais 4, aqui vai dar 5 mais 4 dá 9, 9 com 9 dá 18, né? Então, o nosso raio ao quadrado, passando a raiz quadrada de ambos os membros, então aqui nós temos como raio raiz quadrada de 18, né? Então, aqui nós temos esse valor aqui, tá? Raiz quadrada de 18 é aproximadamente 4,24, tá? Então, essa aqui é aproximadamente o nosso raio, tá bom? Então, lembrando que o raio ele não pode ser zero e nem pode ser negativo, mas ele pode ser quebrado assim, tá? Então, essa aqui é a distância do nosso raio. Agora, a gente vamos fazer as nossas contas, né? Então, a gente tem que saber se essa reta, ela pertence, se ela é secante, né? Ou se ela é exterior, se ela é interior ou exterior a essa circunferência, tá? Então, vamos lá. A gente precisa agora colocar essa forma aqui, essa reta, na forma reduzida, tá? Então, vamos agora reduzir a nossa reta. Então, aqui a gente tem y igual a x mais 1, né? Então, vamos colocar ela na forma reduzida, ó. Vamos reduzir a nossa reta. Então, y igual a x mais 1. Então, vou mandar esse x e 1 para o outro lado, né? Então, vai ficar menos x. Aí, eu tenho lá do outro lado mais y. E aqui vai o menos 1, certo? Isso igual a zero. Vamos tirar esse negativo, né? Multiplica por menos 1 todo mundo. Então, vai ficar x menos y mais 1 igual a zero. Então, está aqui a redução da nossa reta. A partir daqui, a gente tem que analisar quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? O A é o número que está na frente do X, tá? Então, ele vale 1, né? O valor de B, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa, né, aqui, ó, do A, do B e do C aqui na nossa fórmula, tá? Para a gente calcular a distância de um ponto à reta. O B vale menos 1, né? E o C vale 1, tá? Então, aqui eu tenho já as nossas situações. Bom, e agora eu preciso, né, calcular o ponto. Lembra lá do ponto que seria o nosso ponto C, né? Que é o centro da nossa circunferência, que a gente já sabe, ó, que é 3 e menos 2. Então, a gente já tem o raio, temos o centro e temos a reta. Agora é só a gente calcular a distância de um ponto à reta para a gente comparar com o raio, tá? Então, está aqui o raio. Lembra bem que está aqui o raio da nossa circunferência. Então, vamos lá. Calcular a distância entre o ponto e a reta. Então, vai ficar da seguinte fórmula. Ó, ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz de a quadrado mais b ao quadrado. Repita sempre a fórmula para você não esquecer, tá bom? Então, quem é o nosso x0 e y0, né? Esse cara aqui venceu o x0, esse é o y0. Lembra que é do ponto, tá, pessoal? Vamos lá. Então, calcula aqui, ó. Módulo, né? Então, quem é? O A. Quem é A? É 1 vezes x0, que é do ponto, que vale 3, mais B,
que seria menos 1, vezes y0, que vale menos 2, mais c, né, que seria o termo independente aqui, que seria o 1. Certo? Dividido pela raiz quadrada de a quadrado, que é 1, mais b ao quadrado, que é 1 também, né? Que é o b é menos 1, então vai ficar assim, ó, desse jeito aqui. Então, resolvendo aqui, nós temos, né, que lá em cima, né, nós temos 3. Aqui nós temos menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, mais 1. Dividido pela raiz, aqui você tem 1 mais menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui você tem 1 mais 1 dá 2. Então, você tem raiz quadrada de 2. Então, D igual, ó, módulo de 3 mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Como está positivo, não precisa desse módulo. Dividido pela raiz quadrada de 2. Muito bem, agora vamos dar uma racionalizada aqui, né? Pega essa raiz de 2 e repete em cima e embaixo, tá? Só para a gente dar uma arrumada aqui na nossa conta, tá bom? E aí vai ficar da seguinte forma. Então, vai ficar 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 vai dar 2. Aí você divide aqui, ó, né? Dividindo esse número, vai ficar 6 por 2 dá 3 vezes a raiz de 2. Agora a gente vai resolver isso aqui, né? Olha lá. Então, 3 vezes raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. Tá? Então, aqui o nosso D vai ficar 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, subiu 1, 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 4. Então, vai dar, a distância vai dar 4,23. Como eu estou aproximando os números, né? Como eu estou arredondando os números, provavelmente seria o mesmo valor, tá? Seria a mesma ideia. Por que seria a mesma ideia, né? Por exemplo, vamos pegar a seguinte situação, ó. Vamos pegar aqui. Nós temos aqui, por exemplo, raiz, por isso que não é bom a gente aproximar as raízes, né? Nós temos lá, o raio é raiz quadrada de 18. Quem é o 18? 18, pessoal, eu posso fazer como sendo 9 vezes 2, certo? Aí agora você separa, ó, separa. Raiz quadrada de 9 é 3, e aí me sobra a raiz quadrada de 2. Então, vamos dizer que o raio seja isso aqui, sem aproximar, tá bom? Agora você olha, ó, o raio é 3 raiz de 2. Ó, e a distância do ponto à reta deu 3 raiz de 2. Então, daqui a gente pode concluir que o Dzinho é igual ao raio, tá bom? Olha só como deu, né? Esse número aqui é uma aproximação. Então, você pode se enganar quando você aproxima um número, tá? Então, é importante você trabalhar sempre com a raiz, tá bom? Então, a gente conclui que, né, nós concluímos que a reta, né, olha lá, a nossa reta, que a reta é y igual a x mais 1, ela é o quê? Ela é tangente, né? Ela é tangente à circunferência. A circunferência, tá? Então, vamos analisar de novo lá a situação, ó. Então, então aqui a gente tem uma reta e uma circunferência, né? Então, a gente concluiu que a distância do centro dessa circunferência a essa reta é igual ao raio, né? E aí a gente conclui, então, que essa reta aqui ela é tangente a essa circunferência. Tudo bem? Deu para entender a aula de hoje? Então, aqui eu estou te ensinando como você vai descobrir se uma reta ela é tangente, se ela é secante à circunferência, tá? E espero ter ajudado você, né? Eu estou deixando aqui outros exemplos, outros exercícios resolvidos para você praticar aí bastante, tá? Então, aguardo você aí na próxima aula.